Eu sou Andréia Pinheiro Bonfante, docente da ABRAPSE, Associação Brasileira de Psicanálise Insight. Eu sou mestre e doutoranda em psicanálise. É um enorme prazer estar aqui com vocês. E o tema da nossa aula de hoje será a pulsão e seus destinos. Um tema maravilhoso, que gosto muito particularmente de falar sobre ele, porque inclusive ele foi um dos temas da minha pesquisa na minha dissertação de mestrado, e vocês vão observar ao longo das aulas que é algo muito gostoso falar sobre as pulsões, muito instigante, muito curioso, né? Bom, vamos lá, né? Nós vamos começar a falar de pulsão a respeito daquilo que Freud nos conta, nos sinaliza. Ele descreve a pulsão como um conceito que está justamente situado na fronteira do mental e o somático, como o representante psíquico dos estímulos que se originam no corpo, dentro do organismo, e alcança a mente como uma medida de exigência, feita à mente no sentido de trabalhar em consequências de sua ligação com o corpo. Vejam bem, ele está falando de uma ligação entre o que é psíquico e o que é corpo. E é como se fosse uma exigência de trabalho, de algo que se apresenta como emergência, para que você trabalhe um movimento, desses estímulos, dessa energia que surge dentro da gente, Lacan tem uma colocação muito bacana, Ele sublinha nos seus escritos que a pulsão, tal como é construída por Freud a partir da experiência do inconsciente, ela proíbe ao pensamento psicologizante esse recurso ao instinto, e com ele mascara sua ignorância, através de uma suposição de uma moral na natureza. Porque, na verdade, nosso inconsciente, digamos assim, é uma fábrica de desejos, Só que a gente não se dá conta disso. Isso é pulsão, essa drang, esse movimento, que inconscientemente nos leva a fazer escolhas, tomar atitudes, Mas que em contrapartida a gente fica sempre pensando, será que eu posso? Será que eu dou conta? Pulsão é isso, É algo que se situa entre aquilo que é psíquico e essas reações do nosso corpo. É uma barreira entre ambos. Bom, a pulsão, ela é um dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Esses 4 conceitos, eles estão enredados entre si, e nem há como a gente pensar em psicanálise sem que a gente considere conceitos tão importantes, Para além da pulsão, quais são os outros 3? Inconsciente, repetição, transferência. Então, nós temos pulsão, transferência, inconsciente e repetição, E a pulsão, ela é tão estudada por Freud desde sempre, Mas é Jacques Lacan que vai dar a ela o estatuto de um dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, lembrando aqui que Jacques Lacan propõe uma releitura das obras de Freud, ok? Releitura. Ele só pega aquilo que Freud já tinha falado e coloca como conceitos fundamentais da psicanálise, para vocês terem ideia do quanto a pulsão é um conceito de máxima urgência para que a gente estude, para que a gente se aproxime e para que a gente entenda para realizar psicanálise com nossos pacientes.
Bom, as pulsões e suas vicissitudes, quer dizer, seus destinos, ela foi escrita por Freud em 1915, num momento de muita reflexão e observação, que foi justamente na virada da Primeira Grande Guerra. Foi uma tentativa de dar conta daquilo que era questão no início do século XX, ou seja, o primeiro dualismo pulsional, né? O primeiro dualismo pulsional trazia notícias de uma pulsão de autoconservação, que é de todo sujeito, e também de uma pulsão sexual, né? Que transita entre a sua sexualidade e o seu eu, que é sustentado pelo recalque, trazendo notícias de uma moral sexual civilizada, né, muito avassaladora, muito taxativa, frente a uma ideia intolerável. A gente precisa contextualizar a época que Freud estava falando sobre isso, né? Por isso ele fala de uma moral sexual civilizada, né? Isso foi tudo muito estudado na teoria da sexualidade, na sua obra, Os Três Ensaios sobre a Sexualidade, ainda em 1905. Por que a gente fala de primeiro dualismo pulsional? Porque nessa época era sobre isso que Freud estava às voltas, né? Do quanto o sujeito ele era atravessado pela sua sexualidade, sim, entretanto, que ele não podia experienciar, dizer disso, por conta de uma sociedade muito castradora. Mas em 1915, quando ele escreve As Pulsões e Seus Destinos, ou As Pulsões e Suas Vicissitudes, Freud estava tentando dar conta de outra questão que chegava no setting. Eram as questões de morte, de vida, promovidas pelas experiências na Segunda Grande Guerra, tá? E aí, a gente sabe que esses escritos de 1905, eles não foram suficientes para explicar os eventos que se presentificavam, né, depois da Primeira Grande Guerra. Porque aquilo que antes era compreendido como um conflito, não podia mais ser compreendido da mesma forma, tá? A compulsão à repetição e os traumas de guerra marcaram a segunda virada, né, do dualismo pulsional. Vamos dizer que tenha sido a virada de chave, que agora trazia à cena outras questões, que era o quê? Pulsão de vida versus pulsão de morte. As pessoas estavam tentando lidar com algo que era da ordem do caos, né? Do luto, da ausência, da perda, mortes, desestruturas sociais, econômicas, familiares, corpos mutilados, traumas da guerra. Compreendem? Bom, e aí, Andréia, né? A pulsão recebe o estatuto de conceito fundamental, que é tão ou mais importante do que até mesmo o inconsciente, e a gente pode pensar que a pulsão é ainda um pouco mais. Ela é um conceito que faz fronteira entre o corpo e o aparelho psíquico, porque nós somos tudo, somos psiquismo, somos corpo, somos as experiências que vivemos, né? E os destinos que nós daremos a essas pulsões dependem das mais diversas contingências de nossas vidas. Sempre fazendo pensar que a questão do sujeito tem a ver com as contingências de suas vidas, né? O que ele passou, o que ele viveu, como ele interpretou, que saídas ele conseguiu articular, como essas experiências foram sentidas por ele, correto?
Freud define esse estudo como a gramática das nossas escolhas e desejos e vai além, dizendo que as pulsões elas constituem a lógica de nossa fantasia inconsciente. É muito bonito, né? Pensar nisso que Freud propõe, que a pulsão, né, seja a gramática de nossas escolhas e desejos, né? Para a gente ter ideia da importância disso tudo. E ele explica que o conceito de pulsão está na base dos processos que determinam os modos como nós amamos, desejamos e sofremos. Partindo da ideia de que a pulsão é a gramática de nossas escolhas, podemos acrescentar que cada um de nós tem um jeito muito particular de lidar com nossa própria história, com as contingências de nossas vidas, que são diversas, que são únicas, singulares, e que nossas vidas elas são constituídas a partir das relações primordiais estabelecidas com aqueles que desde sempre nos cuidaram. Carimbos estereotípicos, constantemente reimpressos e repetidos, formando uma cadeia de significantes, né? Se eu sou uma mulher com 55 anos, trago notícias, né, de uma família que apontou para mim boas vivências, muito amor, mas que em contrapartida também pais enérgicos, rígidos, que me fizeram entender que estudar era uma coisa muito importante. Eu, como filha única, mas que não fui mimada, fui cobrada com severidade, é claro que eu vou deslizar para a minha vida adulta essas experiências primeiras. Então, o destino que eu darei a essas pulsões, a forma como eu lido com minhas escolhas, tem a ver com as experiências primeiras. E Freud diz sempre que disso não podemos fugir. Porque isso, acima de tudo, é constituição do sujeito. Todo esse argumento talvez possa ser sustentado por alguns bons questionamentos. Adoro questionamentos, porque psicanálise é isso, né? É questionar. Que processos presidem a eleição por um sujeito de seus objetos de desejo? Por que algo para mim é desejo, é importante e para o outro que foi criado ali na mesma história comigo do meu lado não seja? É para pensar, não é mesmo? Podemos partir do princípio de que um deles, e de ampla relevância, é a transferência, já que o conceito de pulsão está na base dos processos que determinam os modos como nós amamos, desejamos e sofremos. A transferência é um processo que não se dá apenas dentro de um setting analítico. A transferência é algo que acontece ao longo de toda a nossa vida, onde haja a mim e um outro sujeito com quem eu me relaciono. A transferência pode ser positiva, pode ser negativa, pode apresentar resistências, mas a transferência sempre acontece. Só que, claro, a transferência no setting analítico, ela tem umas especificidades distintas e tem o manejo do psicanalista. Mas a gente está falando aqui da pulsão, né? E que o destino que eu dou às minhas pulsões tem a ver da transferência ao longo de toda a minha vida, que fala de amor, que fala de desejo e também de sofrimento. O sofrimento, ele pode advir desses dois movimentos, do amor e de desejo, que, quando não são correspondidos, nos levam a um estado de desprazer, colocando o aparelho psíquico em estado constante de alerta. Freud sempre disse que o que a gente faz recorrentemente é tentar esvaziar-se de desprazer. E não é isso? Eu desejo algo, né?
Não consigo, isso me causa um desprazer, né? Então, isso começa a colocar o nosso aparelho psíquico em movimento, correto? Daí dizer, né, que as pulsões sejam, na verdade, um tortuoso balé de nossos desejos que são regidos pelo nosso inconsciente teatral. Eu adoro falar isso, porque eu estou trazendo aqui para vocês, nessa articulação, uma obra de Antônio Quiné, o inconsciente teatral, que fala disso tudo, né? Que fala isso, né? Que as pulsões são, na verdade, um balé tortuoso, delicado, complexo, que é regido dos nossos desejos pelo nosso inconsciente teatral, né? Por que a gente fala teatral? Porque a gente atua o tempo inteiro nesse grande palco que é a nossa vida. E essa atuação, ela é regida por esse inconsciente teatral, pelos nossos desejos, pelas nossas pulsões, que não são do jeito que são por acaso, que tem a ver com nossas experiências. Esse inconsciente, eu costumo dizer que o nosso inconsciente é muito caprichoso. Ele nos trai o tempo inteiro e de repente a gente fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu disse isso? Por que eu tomei essa atitude? Por que eu fiz essa escolha? Né? Ele nos trai, nos mantém de alguma forma refém, que não nos permite ser dono da nossa própria morada, como bem disse o nosso querido Freudinho. Freud diz, não somos donos de nossa própria morada. O estímulo pulsional, ele não se localiza no que é externo, mas no que está no interior. É uma Drang, isso é uma palavra em alemão que significa força constante, uma força, como se fosse um grande motor, nunca momentânea, porque as pulsões não param de se reger, né? Uma força que nos movimenta a atender nossas necessidades, nossas demandas, na tentativa de evitar o desprazer. E vale dizer que é muito importante vocês entenderem que nenhuma fuga, não vou fazer isso, nenhuma fuga é eficaz para evitar a pulsão, pois ela é movida pela necessidade de alcançar a satisfação. Ela nunca cessa de impulsionar. Só cessa quando nós morrermos, né? Ela é necessidade e para conter essa necessidade é preciso atingir uma satisfação, que aliás, vale dizer aqui que nunca é completa. A satisfação é sempre parcial, não toda, incompleta, vir a ser. O objeto de desejo é para sempre perdido. Mas isso é intolerável porque nos causa sofrimento? Eu arrisco dizer que isso seja a razão pela qual permaneçamos vivos. Precisamos desejar, precisamos ter necessidade, precisamos ter o não todo para que a gente se movimente. Tem uma máxima que Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, educador contemporâneo, ele traz uma fala de Guimarães Rosa no seu livro Provocações Filosóficas, que eu acho divino. Porque Guimarães Rosa diz, o animal satisfeito dorme. Só que nós somos animais pensantes. E é por isso que a gente não consegue se manter dormindo, porque estamos sempre regidos pelas pulsões, pelas nossas necessidades de estarmos completos, de atendermos as demandas. E que bom que seja assim, né? Porque senão nós seríamos tais os animaizinhos de estimação e tantos outros. Satisfeitos, dormiríamos, não é mesmo? Mas a gente sabe que não é desse jeito que funciona, né? Eu tenho um desejo de comprar um carro.
Aí eu compro o carro, fico feliz. Daqui a pouco eu falo, eu quero colocar rodas novas, depois eu quero colocar um acessório, depois eu quero colocar um rádio de alta performance. Daqui a pouco eu não quero mais aquele carro, eu quero um carro melhor. E por aí vai, né? São nossas forças, nossas pulsões. E aí eu vou fazendo escolhas na nossa vida por conta desses desejos que a priori precisam ser atendidos, né? Porque se a gente não atende, a gente sente um mal-estar muito grande. Essa é a grande questão do sujeito, né? Mas tem coisas importantes a respeito da pulsão e elas têm nomes. Anotem aí, é importantíssimo. Drang, que eu já havia comentado, é essa força, né? Como se fosse algo que lateja. É um dos componentes da pulsão. Os outros 3 componentes têm nomes esquisitos, tá? Kelly, Q-U-E-L-L-E. A fonte da pulsão, que é conhecida como as zonas erógenas. E vale dizer que zona erógena é todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo é zona erógena, né? Nós temos também o object, O-B-J-E-K-T, object, que é o objeto da pulsão, né? O que há de mais variável na pulsão, pois qualquer objeto serve, não é mesmo? Desde que ele esteja articulado à vida pulsional do sujeito. Qualquer objeto serve dependendo da história de cada sujeito. Eu acabei de dar exemplo aí de um objeto carro, mas pode ser que para outra pessoa esse objeto não signifique nada. Para uma outra pessoa, esse objeto de desejo seja uma viagem, seja comprar uma casa, ou não seja nada disso, seja muito mais simples, ter uma vida bem hang loose, viver em contato com a natureza e por aí vai, porque pode ser qualquer objeto desde que esteja dizendo sobre a vida desse sujeito. Bom, nós falamos de Drang, que é força, falamos de Kelly, que é a fonte da pulsão, conhecida como nossas zonas erógenas, nós falamos de object, que na verdade é um objeto, que pode ser qualquer um, que é variável, que é ligado à vida desse sujeito. Mas também nós vamos falar de Ziel. Ziel, a meta pulsional, que é a satisfação buscada, mas nunca encontrada. A gente pode pensar que Ziel é esse caminho, né, percorrido, né? A meta pulsional, essa constante busca e que jamais é encontrada, né? Nós sabemos disso, que a gente nunca encontra essa satisfação. E que bom que não, porque tudo seria uma grande chatura, não é mesmo? Eu vou lá, desejo, sigo a meta, alcanço o objeto, me dei por satisfeito. Acabou. Acabou a vida, né? Acabou o movimento. Bom, a montagem da pulsão, ela se realiza com a composição desses 4 elementos. Drang, Kelly, Object e Ziel, tá? Então, a montagem da pulsão se realiza com a composição de Drang, que é força, tá? De Kelly, que é fonte da pulsão, nossas zonas erógenas, Object, que é o objeto, que pode ser qualquer um, e Ziel, que é esse percurso, a meta pulsional, que é sempre buscada e nunca atendida. E aí Lacan vai falar de uma coisa muito interessante, né? Que a montagem da pulsão se realiza, né, com a composição desses 4 elementos, tal como uma composição surrealista, sem pé nem cabeça. Né? Lacan é ótimo. A gente encontra essa colocação de Lacan na sua obra de 1964. Enquanto os estímulos externos tratam de uma só tarefa, as pulsionais surgem no interior, não se permitindo serem extintas tão facilmente, elas não se rendem fácil.
nem são enganadas. Eles apresentam exigências específicas muito mais elevadas, nos colocando em trabalho, com atividades complicadas e, por vezes, intricadas entre si, modificando, inclusive, o mundo externo, fazendo-nos dançar, isso é uma articulação aqui que eu trago para vocês, na ponta dos pés, com sapatilhas de ponta, com movimentos complexos e muito articulados, exigindo-nos movimentos constantes. Me lembro de uma fala de Mário Sérgio Cortella, que é justamente aquela de que o animal satisfeito dorme, eu já havia dito, né? São as pulsões e não os estímulos externos os verdadeiros motores que conduzem o nosso sistema nervoso a ser capaz de realizar infindáveis construções com o objetivo de dar prazer, evitar o desprazer, um vai e volta, um tira e põe, um arranjo, desarranjo, movimento constante. Se pensarmos em princípio do prazer, podemos pensar que a sensação de desprazer aumenta com excesso de estímulo, que é a excitação, e que a sensação de prazer, ela aumenta com a diminuição do mesmo. São oscilações bastante variadas e nada simples de serem atendidas e compreendidas. O nosso aparelho psíquico está em trabalho constante. Um termo em inglês, work in progress. Trabalho que vai sendo realizado, no sentido de se esvaziar de desprazer. Quando o objeto se transforma em fonte de prazer, o que a gente faz? Tende a trazê-lo para mais perto, tentando até mesmo incorporá-lo ao eu. Se for ao contrário, se gerar desprazer, sentimos uma repulsa do objeto e o odiamos, com a possível intenção de aniquilar por ter sido fonte de desprazer. Entretanto, vale ressaltar que amor e ódio, pulsão de vida, que é Eros, e de morte, que é Thanatos, não mantêm uma relação simples entre si, pois não surgiram da cisão de algo originalmente comum, mas de origens diversas. Quando a relação de amor com determinado objeto é interrompida, não raro surgirá o ódio em seu lugar, de modo que temos a impressão de uma transformação do amor pelo ódio. Mas, superando essa descrição, chegamos à concepção de que o ódio, com motivações reais, ele é fortalecido pela regressão do amor à fase preliminar. De modo que odiar adquire um caráter erótico, o que garante a continuidade de uma relação amorosa. Que Freud está dizendo aqui que a gente sempre transita nessa relação de dualidade entre amor e ódio. É como se fosse o outro lado, né? A trama de um tecido, ou o outro lado da mesma moeda. A gente tem uma expressão nova que chama amódio, que fala justamente disso, que caminha junto, amor e ódio, e que eles não estão separados, mas fazem parte de uma coisa só. O eu, ele é autoerótico, né? Ele não tem necessidade do mundo exterior, mas ele recebe dele, do mundo exterior, objetos para dar conta de suas vivências, e sendo assim, não pode deixar de receber seus estímulos pulsionais, transformando-se ao eu real como um eu prazer, colocando a marca do prazer acima de todas as outras marcas. Olhem que interessante, a gente está falando de prazer e desprazer, amor e ódio, amódio, né? Pulsão de vida, pulsão de morte, conflito, dualidade. Na relação com pessoas e objetos ao longo de toda a nossa vida, é sobre prazer e desprazer que estamos falando. É de amor e ódio, na qual essa relação está envolvida. É de narcisismo, é de autoerotismo, é sobre dirigir amor a alguém, é sobre receber amor. É também sobre eleger um objeto, é sobre a pulsão e seus destinos.
É sobre as pulsões e suas articulações acerca da transferência que estabelecemos com esses grandes outros que nos propomos a discutir e pensar. Pulsões circundadas de desejo e sobre o quanto elas impulsionam e movimentam a nossa vida sempre. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Estaremos em breve juntos novamente. Eu sou Andréia Pinheiro, mestre e doutoranda em psicanálise, docente da ABRAPSE, Associação Brasileira de Psicanálise Insight, e hoje o tema da nossa aula foi as pulsões e seus destinos. Até um próximo encontro.